Oremos. Senhor Deus, agora o Senhor queremos fazer uma entrega completa da nossa vida a Ti. Amém. Queremos, Senhor, entregar nossas habilidades, nosso tempo, o nosso templo, que é o nosso corpo, para ser usado integralmente, Senhor, por Tuas mãos. Amém. Usa-nos agora. Vamos ouvir agora um testemunho, que esse testemunho possa servir de exemplo para cada um de nós, e em seguida, Senhor, nos enriquece com a Tua mensagem dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero apresentar nessa manhã um louvor especial, porque louvor não é só cantado, tem louvor falado. E eu quero apresentar um louvor falado. Eu quero dizer para toda a igreja que nós estamos muito, mas muito felizes por Antônio Davi, que ele agora é professor, não precisa trabalhar no sábado. Ele está livre para vir à igreja. Ele e Rafaela estão livres, porque ele agora é um professor. E professor não precisa trabalhar no sábado. Em nome de Jesus, ai que alegria. Amém. Deus responde às nossas orações. Está aí mais um que foi libertado do problema do sábado. Todos eles voltarão. Todos aqueles que um dia estiveram conosco, eles voltarão. Em nome de Jesus. Maxwell também já vem à noite nos cultos. Depois vem Lucas de Dejaíus e depois vão vir os outros. Amém. Micael, que também já está bem propício a voltar. Mas ele às vezes precisa a gente apanhar um pouco para poder compreender. Mas Deus seja louvado por você, Antônio Davi, por Rafaela, que agora podem vir no sábado para a igreja, podem participar dos eventos, podem ir às viagens. Quando a gente tiver uma viagem no sábado, vocês podem ir. Que maravilha, que bênção. Deus seja louvado. Amém. Pode deixar aberto, deixa eu mostrando. Certo. Então, irmãos, mais uma vez feliz sábado. Vamos continuar a nossa semana de mordomia cristã. Nós estamos estudando sobre... Pode fechar isso aí. Vai no X. Então, nós estamos estudando sobre a verdadeira riqueza. Qual é essa verdadeira riqueza? Onde nós podemos encontrá-la? Durante todos esses dias e noites dessa semana, nós vamos estudar sobre isso. Então, vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 19. Vamos conhecer uma história da Bíblia. Vamos estudar uma história da Bíblia bastante conhecida, que vai nos ensinar onde encontrar a verdadeira riqueza. Lucas, capítulo 19. É o terceiro evangelho do Novo Testamento. Hoje nós vamos estudar sobre o demolidor de muros. Vamos estudar sobre a história de Zaqueu, um homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Lucas, capítulo 19, versículo 1. Diz o seguinte: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Então Zaqueu, ele morava em Jericó. E que cidade era essa? Jericó era uma cidade muito grande, era uma metrópole. Era uma cidade comercial, era como se fosse a Sul. E ela ficava numa encruzilhada. As maiores estradas de Israel passavam por Jericó. Então era uma cidade que sempre vivia cheia de gente, com muitos comerciantes, com muita feira, com muitos comércios, com muitos negócios. Era uma cidade muito movimentada. E foi essa cidade que no passado tinha sido destruída por Josué. Lembram daquele episódio que o povo de Israel deu 7 voltas ao redor da cidade, aí eles deram um grito e Deus derrubou aqueles muros? Pois é, aí uma pessoa inventou de construir a cidade de novo. E aí, essa cidade que Zaqueu morava era a cidade de Jericó. E Jesus estava passando por ela, estava passando por essa cidade. E olha quem Jesus encontrou. Verso 2. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então vejam, dentro desse cenário que nós vimos, dessa cidade movimentada, dessa cidade rica, tinha um homem ali chamado Zaqueu. O nome dele era um nome hebraico, então quer dizer que ele era judeu, ele era do povo de Deus. Só que ele diz que ele era chefe dos publicanos. Então ele era judeu, mas escolheu ser um romano. Ele decidiu ser um coletor de impostos.
Então por aí vocês já tiram que Zaqueu não era alguém pobre. Zaqueu era um homem muito rico, porque ele era coletor de impostos numa metrópole. Ele coletava impostos numa cidade grande, então ele era muito rico. Ele era o chefe dos coletores, ele não era um coletor qualquer. Ele era quem chefiava os coletores de impostos. Ele era a Receita Federal de Jericó. Então, os impostos, se hoje nós já achamos ruins, os impostos naquela época eram muito piores, porque eles esmagavam a vida das pessoas. As pessoas viviam na miséria. Então Zaqueu, ele se enriquecia à custa do seu próprio povo. Então por aí vocês já viram que as pessoas não gostavam de Zaqueu. Zaqueu era muito desprezado pelas pessoas. Ele não tinha lugar na sinagoga. A sinagoga era a igreja da época. Ele não podia entrar lá. Então Zaqueu, ele não tinha amigos. Ele construiu esse muro por escolha própria. Ele se isolou das outras pessoas para ficar cada vez mais rico. Só que toda aquela riqueza de Zaqueu não preencheu o vazio que tinha no seu coração. Ele tinha construído 2 muros. Um para se separar das pessoas e outro para se separar de Deus, porque ele achava que por causa desse pecado ele não ia ser aceito por Deus. Mas aí ele ouviu falar de alguém que fazia a diferença na vida das pessoas com quem essa pessoa se encontrava. Ele ouviu falar de Jesus. E aí ele foi atrás de Jesus. Vamos ver o verso 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então ele era um homem bem baixinho, mas ele estava procurando ver quem era Jesus. Então você vê que aquele homem, que aos olhos de todo mundo era um homem mundano, um homem que era um traidor do seu povo, ele estava querendo conhecer Jesus. Ele estava querendo se encontrar com Jesus. Então, isso é um recado até para nós nunca desprezarmos ninguém, porque em todos os lugares tem pessoas querendo encontrar Jesus, assim como Zaqueu. Mas aí, olha só como Zaqueu queria encontrar Jesus. Vamos ver o verso 4. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Então, como ele era baixinho e não conseguia se esgueirar ali por entre a multidão, até porque as pessoas não gostavam dele, não iam abrir espaço para ele passar, ele decidiu subir numa árvore, para lá de cima ele ver Jesus passando, para pelo menos pescar ali algum ensinamento que Jesus fosse ensinar pelo caminho. Então, a gente vê que com isso, Zaqueu estava querendo encontrar Jesus, mas de uma maneira um pouco distante, de uma maneira um pouco mais impessoal, um pouco mais de longe, subindo ali naquela árvore. Então Zaqueu tinha construído muros na sua vida, mas Jesus tinha vindo para Jericó para derrubar esses muros. Amém. Jesus veio para Jericó para quebrar os muros que Zaqueu tinha construído na sua vida. E vamos ver como foi que Jesus fez isso? Vamos ver agora o verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E verso 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Amém? Amém. Então veja, Jesus é quem pediu para Zaqueu levar ele na sua casa. Então, Jesus é um cavalheiro. Ele não chega arrombando a porta do seu coração. Ele não chega querendo espaço, forçando a entrada na sua vida. Ele espera você abrir a porta. Ele espera seu passo, a sua iniciativa. Então, ao chamar Zaqueu, ele foi acompanhando Zaqueu até a sua casa. E o que foi que Jesus foi fazer na vida de Zaqueu? Como foi a transformação que Deus fez na vida de Zaqueu? Vamos ver? Vamos ver o verso 9 e depois o verso 10. Verso 9 e depois o verso 10. Diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Amém. Então aí nesse verso Jesus quebra o primeiro muro. Quando Jesus disse que Zaqueu era filho de Abraão, ele disse: olha, você tem uma família, você faz parte desse povo assim como todos os outros. Você não precisa ficar se excluindo, você não precisa ficar se isolando das outras pessoas. Você faz parte de uma família, você é descendente de Abraão, assim como qualquer outro judeu. Então,
quando Jesus faz uma transformação na nossa vida, Ele não quer que a gente se isole das outras pessoas. Ele não quer que a gente se isole do resto do mundo, que a gente se isole dos amigos, que a gente se isole dos conhecidos. Não. Jesus nos chamou para nós vivermos em comunidade, para nós vivermos como uma família. Então Zaqueu, que vivia excluído, Jesus agora incluiu ele numa família. Ele agora fazia parte do restante do povo. Amém? Amém. Então a primeira muralha, o primeiro muro na vida de Zaqueu foi derrubado, o muro dos relacionamentos. Então, agora Jesus vem para derrubar o segundo muro. Olha o verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Amém. Agora o muro que Zaqueu tinha construído para separar ele de Deus, Jesus veio para quebrar esse muro. Agora Jesus disse, olha, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Deus está querendo fazer as pazes com você, Zaqueu. Deus está querendo se unir novamente a você. Vamos ler aqui um outro verso, que está lá em 2 Coríntios. Segure Lucas e vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. 2 Coríntios 5, verso 18. Olha o que é que Jesus fez na vida de Zaqueu e que Ele faz com todos nós. Segunda Coríntios 5, 18. Diz o seguinte: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha aí. Então, com Jesus, através de Jesus, Deus se reconciliou com a humanidade. Por causa do pecado lá no Éden, o ser humano ele se afastou de Deus. Tinha um abismo entre você e Deus. Jesus veio para destruir esse abismo, para unir você com Deus. Amém. Tem uma imagem, tem uma pintura que eu gosto muito que ilustra bastante esse verso. Mostra a pintura assim, a humanidade, todos nós, e Deus, assim, a mão de Deus saindo do céu, e Jesus está com uma mão segurando a mão de Deus e com a outra mão ele está segurando todas as mãos da humanidade. Então ele fica entre o céu e a terra, com uma mão segurando na mão do Pai e na outra segurando a minha e a sua mão. Foi isso que Jesus fez, unir novamente você com Deus. Você sabia que se não fosse por Jesus, não tinha como você falar com Deus? É por isso que toda vez que a gente termina a oração, a gente diz, em nome de Jesus. Foi graças ao sacrifício dele, foi graças ao amor dele, que você hoje pode falar com Deus livremente, porque ele uniu você com Deus. Amém. Então o muro que Zaqueu criou, separando ele de Deus, Jesus destruiu. E será que na sua vida você tem um muro às vezes separando você de Deus? Você acha que não pode falar com ele, acha que você é indigno em algum momento, e que ele não pode alcançar você porque você já foi longe demais? Hoje Jesus está aqui para quebrar esse muro. Amém? Então Zaqueu era um construtor de muros e Jesus era um demolidor de muros. Ele veio para quebrar os muros que havia na vida de Zaqueu. Mas aí, irmãos e amigos, Jesus quebrou aqueles muros no coração de Zaqueu. Mas e aos olhos das outras pessoas? Como é que aqueles muros foram quebrados na prática? Porque uma coisa é uma transformação interna, mas aos olhos das outras pessoas, como é que essa transformação aconteceu? Vamos voltar lá para Lucas. Lucas capítulo 19. Vamos ver aí uma atitude de Zaqueu que mostrou que os muros haviam sido destruídos completamente no seu coração. Lucas capítulo 19, vamos ver o verso 6 ao 8. Diz assim: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Olha aí, as pessoas começaram a caluniar. Olha aí, Jesus indo para a casa daquele homem. Aquele homem não vale nada, aquele homem é um traidor, aquele homem ali não presta não. Mas olha aí a evidência que Zaqueu deu. Olha o verso 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres.
e se extorquir alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Amém? Amém. Essa foi a evidência de que Zaqueu tinha sido completamente transformado. Ele disse: olha, eu não me importo mais com a minha riqueza. Tudo aquilo que eu acumulei injustamente, agora eu vou dar metade para os pobres. E as pessoas que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha a atitude do coração de Zaqueu. O egoísmo agora tinha sumido completamente. E agora o altruísmo tinha nascido no seu coração. Essa é a mudança que Jesus faz em nossa vida. E aqui fala que quando nós nos relacionamos com pessoas diferentes de nós podemos ter 4 tipos de relacionamento. O primeiro é nenhum tipo de relacionamento. O segundo é um relacionamento de respeito. Eu no meu canto, você no seu, a gente não se incomoda, a gente não mexe um com o outro. Um relacionamento de respeito. O terceiro é um relacionamento visando interesse próprio. Eu só me relaciono com você para eu ganhar alguma coisa. Mas o quarto é o que Jesus quer que a gente tenha. É um relacionamento fortalecedor, em que eu cresço e você cresce também. Em que eu procuro o seu bem e você procura o meu. Foi esse o relacionamento que Zaqueu começou a cultivar a partir desse dia. E é esse relacionamento que Jesus quer que você tenha com as pessoas à sua volta, com as pessoas com quem você tem contato. E amigos, agora eu quero fazer uma pergunta. Se Jesus tivesse encontrado Zaqueu, tivesse ido na casa dele, dito essas palavras, Zaqueu tivesse até deixado de ser coletor de impostos, mas se Zaqueu tivesse mantido as riquezas que ele tinha conquistado do mesmo jeito que ele tinha, se ele não tivesse feito nada, como seria a reação das pessoas? As pessoas iam aceitar ele ou iam continuar rejeitando? O que é que vocês acham? Se depois da visita de Jesus à casa de Zaqueu continuasse com as riquezas dele, sem tomar nenhuma atitude, como seria a reação das pessoas? Iam continuar rejeitando. O que adiantou a visita de Jesus se ele continua com as riquezas que ele roubou da gente? O que adiantou Jesus ter ido na casa dele se ele continua lá sendo desonesto? Então, não adiantaria nada a transformação interna que Jesus teria feito em Zaqueu se ele não tivesse demonstrado isso de forma externa. Todo arrependimento precisa ter uma reforma. Toda vez que você se arrepende, todo relacionamento que você se reconcilia precisa resolver o que ficou pendente. Então, quando Zaqueu decidiu reatar os relacionamentos com o seu povo, com as pessoas, ele primeiro resolveu o que tinha ficado pendente. Ele primeiro resolveu devolver para as pessoas o que ele tinha roubado e dar para os pobres. Então, gente, quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente toma uma decisão dessa na nossa vida, nós precisamos tomar uma atitude. Então, se alguém aqui está com algum muro que construiu no seu coração em relação a Deus, Jesus veio hoje para derrubar esse muro. Amém. E se você construiu um muro no seu coração para se isolar das pessoas, Jesus também está aqui para derrubar esse muro. Ah, mas eu sou uma pessoa que tem muitos amigos, eu sou fácil de fazer amigos, eu não tenho problema com ninguém, eu só faço amigos com facilidade. Mas será que você tem aquela pessoa que você nem quer olhar, aquela pessoa que você não quer falar de jeito nenhum, aquela que você cria um rancor, que você fica de mal com aquela pessoa, você construiu um muro para se separar daquela pessoa? Jesus está aqui hoje para quebrar esse muro. Ele quer que você faça as pazes. Ele quer que você construa pontes e não muros entre as pessoas. Então, se esse é o seu desejo, que todos os muros do seu coração sejam derribados, vamos ficar de pé e vamos colocar esse exemplo de Zaqueu em nossa vida e vamos pedir a Deus para que nós possamos ser construtores de pontes e não de muros. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor Deus, nós nos entregamos aqui agora inteiramente e pedimos, Senhor, que se em algum momento da nossa vida nós acabamos construindo um muro para nos separar de Ti, que o Senhor derribe esse muro em nome de Jesus. Amém. Se nós achamos que em algum momento nós não seríamos dignos da Tua presença,
não seríamos dignos de ouvir a Tua voz, porque nós somos pecadores. O Senhor veio aqui hoje para quebrar esse muro. Amém. E se em algum momento, Senhor, nós construímos um muro para nos separar de alguém, para nos separar de alguma pessoa, por algum motivo, nós pedimos, Senhor, para que o Senhor destrua esse muro também. Amém. Nós queremos nos reconciliar com as pessoas. Nós queremos fazer pontes. Porque assim como o Senhor se reconciliou com a humanidade, assim nós também queremos nos reconciliar uns com os outros. Amém. O Senhor, como diz aqui o texto, nos deu o ministério da reconciliação, levando outras pessoas a se reconciliar contigo e nos reconciliando uns com os outros. Sim. Que essa semana de mordomia, Senhor, não seja em vão. Que cada mensagem dessa possa provocar uma atitude real no coração de cada um. Amém. Leva-nos em paz para casa. E que Teu Santo Espírito nos acompanhe e que provoque uma mudança real em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.